Sejam muito bem-vindos a esse espaço, onde nós trataremos de volume de controle numa visão termodinâmica. O objetivo desse curso é começarmos compreendendo as funções dos principais equipamentos que estão contidos numa indústria, depois aplicar as leis da termodinâmica para poder analisar, construir gráficos, analisar as propriedades termodinâmicas dos fluidos, para ao fim nós sermos capazes de avaliar a eficiência de transformação de energia nesses equipamentos, observando as irreversibilidades existentes dentro do processo. Nessa primeira etapa, nosso objetivo principal é tratar sobre especificamente o que é um volume de controle, qual é sua principal diferença com o sistema e como que eles são simbolicamente representados num projeto industrial. A gente também vai falar, e vai mostrar os balanços de massa, energia, entropia e exergia genéricos para qualquer volume de controle. Se você já entende do que é a diferença de sistema e volume de controle, se você já conhece a primeira, segunda lei da termodinâmica e já consegue aplicar o balanço de massa, energia, entropia e exergia em um volume de controle genérico, essa parte não é para você. Esse nosso primeiro encontro pode ser pulado e você pode ir para o vídeo posterior. Agora, se você tem curiosidade de saber a respeito mais sobre essas temáticas, convido você a começarmos nossa aula. A primeira pergunta que é necessário que nós façamos é qual que é a diferença entre um sistema e um volume de controle? Por que até na termodinâmica clássica, até nos primeiros balanços que nós fizemos, nós conceituávamos o sistema e agora não vale mais, não serve mais. Não é que não vale e a gente vai dizer especificamente sobre isso. A gente usa volume de controle principalmente para simplificar os nossos cálculos. E eu vou mostrar para vocês uma animação para exemplificar a minha fala. Essa animação, ela está no YouTube, não foi de nossa produção, mas a referência dela está ao final desses slides. Se você quiser assisti-la na íntegra ou entrar nesse canal, dar um like e ver outros vídeos, é um canal bem interessante. Então, vamos pensar que esse pontinho azul é uma molécula e a sua posição ela vai ser representada no eixo cartesiano pela direção, sentido, no eixo x, y e z. Então, as coordenadas no eixo x, y e z, a cada tempo, darão para a gente a situação, a condição dessa molécula. Isso é muito usado quando a gente está falando de sólidos, já que a cada tempo a sua posição x, y, z pode ser alterada. E como para sólidos ou para sistemas nós temos poucas variações de espaço, isso é viável. Esse tipo de análise é uma análise lagrangiana, onde a posição é uma função também do tempo, pois há uma variação dessa posição ao longo do tempo. Agora imaginemos num escoamento, quando a gente está falando em fluidos, como seria percorrer todo um caminho dessa molécula por todo o escoamento? Como que a gente poderia fazer essa análise temporal da posição dessa molécula ao longo do escoamento? Lembrando que quando nós conceituamos sistemas, nós estávamos pensando em processos sem fluxo. Sem fluxo, a pressão ela é constante, independente da direção, Só lembrar da pressão atmosférica. Mas quando nós estamos pensando em fluxo, isso vai provocar uma diferença em função da direção da força, em função do gradiente de temperatura, e essas variações de gradiente de pressão, de gradiente de temperatura, vão provocar um esforço computacional imenso, se nós formos analisar em termos de análise lagrangiana. Vocês vão ver muito mais sobre isso em mecânica dos fluidos, mas eu trouxe essa temática aqui para vocês começarem a perceber as principais diferenças que nos fazem sair desse processo lagrangiano de análise, do comportamento dessas moléculas,
para passar para uma análise de comportamento euleriano. O que é isso? Se eu agora deixar de pensar nessas moléculas como uma função temporal da sua posição e analisar em cima de uma superfície, um volume de controle, o que vai acontecer? Eu consigo analisar o que está acontecendo com essas moléculas só nessa superfície de controle. Eu consigo perceber quais moléculas estão entrando no volume de controle e quais moléculas estão saindo desse volume de controle. A simplicidade que isso causa é brutal, porque agora a posição está fixa e eu consigo avaliar só o escoamento, o fluxo que está acontecendo perante essa superfície. Como eu quero avaliar entrada e saída, faz mais sentido analisar em um volume de controle. Então, eu analiso quantas moléculas entram ou quanto de moléculas carregadas, de quanto de energia entram nesse volume de controle e quantas moléculas saem levando consigo suas energias. Essa análise é bem simplificadora e essas variáveis agora podem ser temperatura, pressão, vazão, mas elas são ponderadas naquele ponto e em relação ao tempo. Com essa análise, eu consigo até avançar em uma outra análise muito interessante quando a gente está em escoamento, que é o tipo de processo, se a gente está em equilíbrio, em estado estacionário ou em estado transiente. Uma forma de fazer isso vamos pensar em colocar termopares dentro dessa caixa, dentro desse nosso volume de controle. E aí, esses termopares, eles vão estar em posições diferentes. Imagine que esse termopar é o termopar 1, esse é o termopar 2 e esse é o termopar 3. Se o termopar 1, 2 e 3 estiverem com a mesma temperatura, isso é uma demonstração de que o sistema está em equilíbrio. Se o termopar 1, 2 e 3 estiverem em temperaturas diferentes, dois casos podem estar acontecendo. O primeiro, se esse termopar 1, se esse termopar 2, se esse termopar 3, mesmo que mostrando temperaturas diferentes entre si, mostrem sempre a mesma temperatura. Então, o termopar 1 está sempre mostrando 30 graus, o termopar 2 sempre 40 e o termopar 3 sempre 50, por exemplo, eles estão mostrando temperaturas diferentes entre si, mas a constância no ponto acontece. Se isso está acontecendo no seu processo, a gente diz que esse é um processo em estado estacionário. E a gente já garante algumas especificidades simplificadoras do processo. Se o termopar 1, hora marca 30 graus, a hora marca 40, a hora marca 35, e assim acontece no termopar 2 e no 3 também, a gente diz que esse processo está em estado de transiência. É um processo anterior ao processo de estado estacionário. E isso é um complicador matemático e até para a gente analisar o perfil do que vai acontecer dentro desse processo. Então, nós conseguimos prever, já analisar de fato se esse processo que está acontecendo está em estado transiente, estacionário, ou se já atingiu o equilíbrio, né? Se a gente estiver analisando o volume de controle. Imagina o que seria analisar isso se nós estivéssemos analisando no método lagrangiano, onde essas moléculas estão sendo acompanhadas ao longo do percurso. Seria muito mais difícil a gente poder fazer análises com essa temática. Bem, para verificar então se nós entendemos de fato qual é a diferença entre um sistema e um volume de controle, vamos pensar nesse ciclo. Esse é um ciclo de refrigeração em que nós temos marcados dois tipos de fronteira. A fronteira marcada em azul, que chamamos de fronteira 1, que está na superfície do condensador. E a fronteira 2, que é a fronteira pontilhada em preto, que marca a superfície de todo o processo cíclico, do condensador, do compressor, do evaporador e da válvula de expansão. Então, nós temos dois tipos de fronteira, a fronteira 1, em um único equipamento, e a fronteira 2, onde está inserido dentro dessa fronteira todos os equipamentos.
vocês acham que a fronteira 1 e a fronteira 2 demarcam sistemas, volumes de controle, ou cada uma demarca um tipo de análise? A fronteira 1 é um sistema, um volume de controle, e a fronteira 2, diferentemente, é um volume de controle, é um sistema. Qual é a análise que vocês fazem em relação a esses dois tipos de fronteira? Se a gente analisar o equipamento em si, por exemplo, só o condensador, ou só o compressor, ou só o evaporador, eu vou estar falando da fronteira 1. E isso eu estou conceituando um volume de controle. Eu estou analisando o equipamento em si. Então, é a superfície que eu estou analisando, é a entrada no equipamento e a saída no equipamento. A entrada aqui desse lado e a saída desse. Se eu quiser pensar no processo como um todo de refrigeração e não apenas no condensador que está inserido nele, então eu penso em todo o processo, qual a eficiência desse refrigerador, quanto ele está conseguindo efetivamente resfriar, eu posso fazer uma análise completa, que seria essa fronteira 2, essa linha pontilhada para fora. Essa linha, como vocês percebem, eu estou constituindo um sistema, porque tudo que eu estou analisando está dentro do as mesmas superfície. Eu não estou com escoamento, com fluxo para fora do meu sistema, para fora dessa fronteira 2. Então, eu estou considerando que a fronteira 2 é um sistema e a fronteira 1 é um volume de controle. Então, vocês percebam que dentro do mesmo estudo, dentro do mesmo exercício, vocês podem tanto considerar um volume de controle como um sistema. Depende do interesse que vocês têm, qual é o objetivo que vocês querem ter com esse problema. Se é analisar a eficiência do processo como um todo, se é analisar a eficiência de um equipamento em especial, vai depender muito da escolha de vocês, se é volume de controle ou se é um sistema. O que vocês precisam ter em mente é que sempre que vocês estão lidando com escoamento e tem fluxo entrando e saindo do que vocês estão analisando, é mais simples pensar em volume de controle. Sempre que vocês estão confinando algo que não tem escape de influxo, né? Eu posso ter um sistema aberto e está tendo um escape, mas se você pensa que tem fluxo, o processo é mais simples pensando em volume de controle. Se não, fluxo não é uma variável considerada, eu posso pensar em sistema. E aí a resposta, então, a fronteira 1 é um volume de controle e o sistema é a fronteira 2. Se a gente pensar agora eu falei que podia até ser um sistema aberto, para a gente pensar em mudança de fase, alguma coisa assim, vamos pensar aqui num sistema de mudança de fase, né? Um sistema onde está acontecendo mudança de fase, que é a primeira imagem, essa imagem acima do vídeo. Então, esse é sistema, porque o sistema foi mudando o seu volume conforme o que foi acontecendo no processo. E abaixo do vídeo é volume de controle, porque eu mantive o volume de análise, então o volume de controle é o mesmo, mas o que vai acontecendo é que vai acontecendo um fluxo de massa, né, quando vai passando essa massa da fase líquida para a fase gasosa. E aí eu pergunto a vocês, qual é o melhor processo para se analisar esse equilíbrio de fases, essa condição final, né, da fase vapor, quando eu tenho no início só a fase líquida num sistema fechado, mas que está acontecendo transferência de material de uma fase para outra? Qual vocês acham que é a análise mais promissora para se fazer em questão dessa mudança de fase? É o sistema, que está acima do vídeo, ou é em modo de volume de controle, como mostrado abaixo do vídeo? Se eu estiver considerando como sistema, esse reator empistonado, né, que ele está permitindo essa mudança de fase e o avanço do volume, a mudança de volume com a variação de estado físico, então o que está acontecendo? Eu estou aquecendo um líquido, quando esse líquido recebe o calor que está sendo oferecido a ele na forma aí do aquecimento por combustão de algum outro material, ele vai passando para estado vapor. Só que o estado vapor, ele necessita
necessita de maior volume, né? Por conta da sua desordem, por conta da sua própria organização molecular. Então, o que está acontecendo? O sistema, e isso acontece porque a pressão aumenta, porque as moléculas colidem mais com as paredes, e isso faz com que a pressão aumente. Como ele é um sistema cilindro-pistão, a pressão lá fora tende a estar equalizada com a pressão de dentro. A pressão de dentro tende a chegar na condição da pressão externa, para que haja o equilíbrio. Todos os sistemas tendem a caminhar para o equilíbrio. Então, o que acontece? Uma expansão, porque há um gradiente de quantidade de momento, e essa quantidade de momento dentro do sistema é maior do que fora. Então, há uma expansão para poder equalizar essa pressão. Então, isso faz com que a gente esteja analisando um sistema. Se nós, nesse caso, pensarmos em volume de controle, já que está tendo um fluxo, vamos pensar desse estado líquido para o estado gasoso, isso seria um complicador. Por quê? Se a gente pensar lá no sistema, a quantidade de material é a mesma. A quantidade de líquido que nós tínhamos, e agora no final, no último cilindro pistão aqui desenhado, é vapor, está na mesma quantidade. Então eu tenho a garantia de que a massa é constante, e isso é uma variável a menos. Se eu penso agora aqui que o meu volume de controle é esse tamanho de líquido, a quantidade de matéria que evaporou, ela vai ter então aqui uma transferência de massa do estado líquido para o estado vapor, e essa transferência de massa dificilmente eu vou conseguir mensurar quanto em cada momento eu tenho de estado líquido e no estado vapor. Aqui no final eu teria que pensar qual é esse volume e pensar então quando eles estão homogêneos, quanto de matéria está nesse volume, quanto de matéria está nesse outro. Mas há complicadores se eu faço essa análise em volume de controle em sistemas que estão facilmente fechados, porque aqui eu consigo garantir uma variável a menos, que é a variação de massa. Entendido isso, agora nós vamos entender por que nos sistemas não são tão úteis, né, o tempo todo na indústria.